Então eu vou fazer uma revisão do que vem a ser a circunferência trigonométrica, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da circunferência trigonométrica. Beleza? E para entender essa circunferência trigonométrica, eu vou usar algumas ferramentas aqui, tá? Que tem nesse aplicativo. Eu vou pegar aqui um compasso, tá? Bem legalzinho. Vou colocar a corzinha preta. E vou desenhar uma circunferência. Tá aqui, ó, nossa circunferência. Legal? Vou traçar os eixos cartesianos. Beleza? Vou só aqui ajeitar ele, colocar bem no meiozinho. Legal. E o que a gente sabe, né, dessa circunferência trigonométrica? Então, a gente sabe aqui, ó, eixo X, eixo Y, tá? Então, algumas coisas que a gente sabe. Esse pontinho aqui, ó, que eu já tinha definido para vocês, é o que nós chamamos de origem dos arcos, tá? É a partir daqui que a gente vai começar a medir o arco. Então, eu vou colocar aqui, ó, origem dos arcos. Beleza? Então, eu vou fazer uma configuração aqui, só para facilitar aqui minha vida, porque estou me habituando ainda com esse software. Só aumentar aqui as linhas. Beleza, então essa aqui é a origem dos arcos. Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui para vocês terem essa anotação. Depois, se vocês quiserem tirar foto disso aí, beleza também. Vou escrever assim, ó, origem dos arcos. Beleza? Lembram disso, né? Bem tranquilo, nada demais. Então tá aqui, ó, origem dos arcos, tá? Que mais que a gente tem nessa situação, né? A gente tem o seguinte: quando a gente mede o arco no sentido anti-horário, tá? O arco é positivo. E quando a gente mede no sentido horário, o arco é negativo. Certo? Então, isso que a gente tinha visto. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que o raio da minha circunferência trigonométrica, ele tem medida 1. Então, o R aqui, ó, pra gente, tá? Que é o raio. Então, o raio aqui pra gente é unitário. Beleza, povo? Alguma dúvida aí? Só estou revisando, tá, esses tópicos. Raio unitário. E aqui a gente sabe também os quadrantes, tá? Os quadrantes que a gente tem. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Esse cara aqui é o primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante vai de 0 graus até 90 graus. O segundo quadrante vai de 90 graus até 180 graus. O terceiro quadrante vai de 180 graus
até 270 graus e o quarto quadrante vai de 270 a 360 e fecha o ciclo, certo? Então foi basicamente isso. Tem alguns detalhes a mais que eu poderia colocar, mas eu só gostaria de fazer uma revisão com relação a isso. Então o que a gente pode escrever aqui, tá? Então a gente pode escrever o seguinte, ó. Vou escrever aqui do lado, tá? Então vamos escrever assim, ó. Primeiro quadrante é de quanto até quanto? De 0 graus, tá? Isso aqui entenda como um alfa, tá? É um A ali que eu estou colocando, mas entenda como um alfa, que é o ângulo, tá? Então esse aqui é o primeiro quadrante. O segundo quadrante é de 90 até 180 graus. Terceiro quadrante de 180 a 270 graus. E o quarto quadrante vai de 270 graus até 360. Certo? Isso também pode ser escrito em radianos, tá? Isso aqui também pode ser escrito em radianos. Então, só para vocês terem aqui uma lembrança, né? Deixa eu colocar aqui a cor preta. Beleza? Então a gente pode escrever tudo isso em radianos, tá? Como assim, né? Como que eu quero dizer isso? A gente pode escrever assim, ó, primeiro quadrante. Vou escrever em radiano agora, tá? Então o primeiro quadrante vai de quanto? De 0 radianos até 90 em radianos é quanto? Π sobre 2. Segundo quadrante vai de π sobre 2, que é 90 graus, menor que alfa, menor que 180, lembrando que era a nossa unidade de conversão, né? Então lembrando que π é 180. O que mais que a gente tem aqui? Subir um pouquinho aqui só para dar espaço, para eu poder falar de todos. Terceiro quadrante vai de quanto até quanto? Terceiro quadrante vai de π, que é 180, até 270, que é 3π sobre 2, tá? E por fim, vou colocar para cá, que não tem espaço, quarto quadrante vai de quanto até quanto? De 3π sobre 2 a 360, que é 2π. Então essas duas coisas, ali eu coloquei em graus, em radianos, na verdade é a mesma coisa, só que uma forma está escrita em graus e outra em radianos, mas é a mesma situação. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Cadê minha mediadora, Gracilo? Alguém tem dúvida aí em alguma coisa? A Gracilo fugiu da aula. Não, tio, eu tô aqui, só mais uma dúvida ainda. A Paula não entendeu sobre o que é esse raio unitário. O raio unitário é quando o raio é igual a 1.
A gente está considerando o raio da circunferência igual a 1. Para o trabalho em trigonometria, essa circunferência trigonométrica ela é uma circunferência especial. E dizer que o raio é unitário é dizer que ele é exatamente igual a 1. Significa dizer que o raio é igual a 1. O Gustavo falou que não entendeu o porquê do 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então assim, ó, aqui, ó, nesse ângulo aqui, ó, Gustavo, aqui esse arco que eu estou destacando aqui em vermelho, se você medir ele da origem que está aqui até aqui, é 270 graus. 90, 180, 270. Né? Esses são arcos, assim, digamos, notáveis, né? Arcos, a gente chama de arcos extremos, que é importante que a gente saiba. Como a gente sabe que π é igual a 180, né? Eu fiz a conversão, fiz aquela regrinha de 3, mas como é um arco que a gente já conhece, eu lembro ele de cabeça. Mas é só você fazer a continha aqui, ó. 180 divididos por 2 dá 90, e 90 vezes 3, 270. E aí, Gustavo, entendeu? Dá um ok aí. Fala, Gricilo. A Amandita tem uma dúvida também, se fala no Amanda. Pode falar, Amanda, no microfone, se quiser. Todos vocês podem falar no microfone, tá? Não tem problema. Só abre o microfone e depois fecha. A dúvida da Amanda. Titi, no caso de 90 graus, especificamente ele pertence a qual quadrante? O 90 graus, o 0, o 90, o 270, o 180, o 360, eles não pertencem a nenhum quadrante, porque eles são divisores. Então note que aqui, ó, nessa divisão dos quadrantes, eu não coloquei o símbolo igual. Ó, eu não coloquei isso aqui, porque o 90, o 0, o 180, eles não pertencem a nenhum quadrante. Mais alguma? Gricilo? Fugiu de novo. Não tem mais nenhuma até agora. A Amanda só falou que entendeu. Beleza, tranquilo. Então eu vou abrir uma próxima página aqui. Se vocês precisarem que eu volte para anterior, eu consigo voltar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora do que eu já tinha comentado com vocês, que é o tal dos arcos côngruos, tá? Eu vou revisar isso, porque é um conceito simples, mas é importante que a gente saiba. Depois eu vou falar dos arcos simétricos, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos arcos côngruos, tá? Esses arcos côngruos, o que são, na verdade? Os arcos côngruos são arcos que possuem a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Certo? Tá, como assim? Não entendi nada. Vou explicar, fiquem calmos. Então assim, ó, são arcos que possuem as mesmas, ou a mesma, né? Melhor dizendo, a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Como assim? Né? Então vamos pensar aqui no seguinte. Vamos pegar aqui o meu compasso de novo, tá? Vou desenhar aqui uma circunferência. Vou traçar aqui os eixos ordenados. Beleza? Sabe ali que é o eixo X e o eixo Y, tá? Não vou me preocupar tanto com esses detalhes. Então, vamos supor que eu marque um arco aqui, ó,
que seja, por exemplo, tem uma medida alfa. Tá? Essa extremidade aqui, ó, indica um arco de medida alfa. Tá? O que eu quero dizer com esse arco alfa? É essa medida aqui, ó, que está aqui embaixo. Tá? A minha pergunta é: só existe um arco que tem essa extremidade? A resposta para isso é não. Não existe um arco. Por exemplo, suponha hipoteticamente, um pouco redundante isso, né? Mas enfim, suponha que esse arco tem uma medida de 30 graus. Bom, será que só o 30 graus está aqui possui essa extremidade aqui que eu estou destacando em verde? Não. Porque, por exemplo, eu partindo aqui da origem, se eu der uma volta inteira, partindo aqui da origem, né? Se eu der uma volta inteira nessa circunferência, eu vou ter 360 graus. Quando eu somar com mais 30, eu vou ter 390, certo? Então, 390 é um arco côngruo a 30. Por que é um arco côngruo? Porque ele possui a mesma extremidade do 30. Ah, mas eu posso dar duas voltas. Eu posso fazer aqui, ó, 360 mais 360, 720, mais 30, 750. Então, 750 também possui a mesma extremidade que o 30 graus. Então, note só, para esse exemplo hipotético que eu estou considerando, que é 30, supondo que esse alfa é 30, eu tenho o arco 390 e tenho o arco 750, que são côngruos a 30. Ah, mas eu quero ir no sentido negativo. Tudo bem, então vamos no sentido negativo. Tá? Quem que vai ser o arco côngruo aqui, ó? Medindo daqui, ó, você tem menos 90, menos 180, menos 270. Como aqui é 30, aqui vai ser menos 330. Concorda comigo? Ó, porque se essa medida alfa é 30 graus, se eu ir no sentido negativo, quanto que falta para chegar em 360? 330. Só que como eu estou analisando no sentido horário, o ângulo é o quê? Negativo. Então também o menos 330 é um arco côngruo ao 30. Senti. Oi. A Amanda perguntou se escreve assim mesmo como o outro colocou no título. Faltou um S aqui, né? Obrigado. Arcos côngruos. Obrigado. Côngruos. Meu Deus do céu. Assim. Nem tinha visto. Obrigado. Vocês verem alguma coisa aí, pessoal, vocês vão me alertando, tá? Então, arcos côngruos. Beleza, obrigado pela observação. Tá, mas aí se eu faço uma pergunta, quem são todos os arcos côngruos a 30? Você tem infinitos arcos que são côngruos a 30. Então a gente tem uma expressão que representa todos os arcos côngruos. Então, quem são todos os arcos côngruos a 30? São os arcos da seguinte forma: x igual a 30 mais 360 vezes K, com K pertencente aos inteiros, tá? Não entendi nada. Vou explicar. Vamos supor que a gente pegue aqui o K igual a 0. Vamos colocar aqui, ó, K igual a 0. Depois a gente pegue, por exemplo, K igual a 1, K igual a 2, e vamos pegar aqui um K negativo, por exemplo, K igual a menos 1. E vamos substituir aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. No lugar de K,
Vamos substituir esses valores de K para ver o que vai acontecer. Ó. Então, no primeiro caso, se K for igual a 0, eu vou ter X igual a quanto? Aqui vai anular, né? 360 vezes 0 vai ser 0 e vai sobrar somente quem? O 30. Se eu pegar K igual a 1, eu vou ter o seguinte, ó, 30 mais 360 vezes 1. Isso aqui é igual a quanto? 300 e... Titi, tem outra pergunta. Pode falar. A Paula está perguntando, não são infinitos os arcos côngruos a 30? Sim. É isso mesmo que eu tinha falado. Existem infinitos arcos côngruos a 30. Por que eu preciso desse K nessa expressão? Porque o K é o número de voltas. Então, para cada K inteiro que eu atribuir, eu vou ter um arco côngruo a 30. É isso que eu estou tentando explicar. Então, estou pegando valores aleatórios aqui de K, poderia ser qualquer valor. E aí eu estou mostrando para vocês que está batendo com aqueles valores que a gente colocou ali em cima. Ali eu coloquei 3 arcos côngruos a 30, que é o 390, o 750 e o menos 330. Mas existem infinitos. Para cada K que você colocar ali, você vai ter um arco côngruo. Certo? Dá um ok, Paulinho, se você entendeu, ou diz assim, não entendi. E aí, Paulinho? Gricilo? Elas entenderam, as duas. Ok. Então aqui, ó, X, por exemplo, 30 mais 360 vezes 2. Então você vai ter ali, ó, 360 vezes 2, 720. 720 mais 30, 750. Ó, outro arco côngruo a 30. Se você pegar K igual a menos 1, então você vai ter X igual 30 mais 360 vezes menos 1. Então você vai ter ali, ó, 360 vezes menos 1 dá menos 360, com mais 30 dá menos 330. Então, contemplou todos os arcos que eu tinha falado ali. Então, de forma geral, né, o que a gente tem? O que a gente tem de fórmula, digamos assim? Se eu quero um arco côngruo a um ângulo qualquer, o que vai ser esse arco côngruo? Qual vai ser a forma geral? Vai ser a seguinte, ó, x igual a alfa mais 360 vezes K. Esse K não é um K não é um K qualquer, né? É um K que tem que ser pertencente a quem? Aos inteiros, tá? O Gustavo perguntou o arco de 30 graus, calma. O arco de 30 graus é côngruo a ele mesmo? Sim. 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 E a Amanda perguntou, como que o número de voltas é negativo? Não, é que não é um número, assim, talvez eu tenha me expressado mal. Não é que o número de voltas é negativo. O sinal de menos aqui vai indicar, um K negativo vai indicar o número de voltas, mas o sinal de menos não está dizendo que a volta é negativa, mas está dizendo que a orientação, o sentido que você vai dar a volta vai ser no sentido horário. Então, o negativo não indica uma volta negativa, que não faz sentido uma volta negativa, mas indica que o sentido que você está fazendo a medida é no sentido horário. Ela disse que entendeu. Tá? Claro, aqui a gente está trabalhando em graus. Como que seria a minha expressão se fosse em radianos? Vou abrir uma próxima página, se vocês precisarem que eu volte, eu volto, tá? Então, aqui, ó, se fosse em radianos, a minha expressão seria assim, ó, x igual a alfa
mais 2π, que representa o 360, vezes o K, com K pertencente a quem? Aos inteiros. Então, no nosso caso, considerando que o alfa é 30 graus, como que seria a expressão de todos os arcos côncavos a 30 graus, mas agora em radianos? Primeiro, a gente tem que saber quanto que é 30 graus em radianos. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos só relembrar uma coisinha aqui. Ó. O que que a gente sabe? Π radianos corresponde a quantos graus? 180. Certo? Aí você tem que pensar assim, ó, quanto que eu tenho que dividir o 180 para dar 30? Porque eu quero saber o 30 graus. Então vai dizer assim, 18 divididos por 3 dá 6. 18 divididos por 6 dá 3. Então 180 divididos por 6 vai dar quanto? Concorda comigo que o resultado disso aqui, ó, vai ser 30? Que é o que eu estou procurando. Então, se eu dividir isso aqui por 6, aqui eu tenho que dividir por quanto? Por 6. Isso significa que 30 graus em radianos é π sobre 6 rad. Ok? Então, para isso... A Daphne não... Desculpa. A Daphne não entendeu como você chegou nesse 6. Não, eu estou usando a tabuada. Eu estou pensando assim, ó. 180... A pergunta é... 180 divididos por que valor que dá 30? Essa é a pergunta. Quanto que eu tenho que colocar aqui no lugar do x para dar 30? Então, você pode fazer aqui a multiplicação cruzada, por exemplo. Daí vai ficar assim, ó, 30x igual a 180. Então, x é igual a 180 divididos por 30. Isso é igual a 6. É daí que eu achei o 6. Mas assim, ó, é só você pensar na tabuada. Ó. Eu preciso de 30. 18 divididos por 6 é 3. Então 180 divididos por 6 é 30. Veja se a Daphne entendeu aí. Ela deu ok, disse que sim. Ok? Beleza, perfeito. Então tá. Então aqui a expressão dos arcos, todos os arcos côncavos a 30 vai ser quem? Vai ser π sobre 6 mais 2π vezes K com K pertencente aos inteiros. Certo? Então, assim, ó, de forma hipotética, quais são todos os arcos côncavos a 10 graus? 10 mais 360 vezes K com K pertencente a Z. É isso. Bem simples o conceito. Tá? Veja se tem alguma dúvida aí, Grisila. Nenhuma por enquanto. Nenhuma? Então, beleza. Vou abrir uma nova página e vou começar a falar agora de arcos côncavos, tá? Que é o nosso... arcos simétricos, que é o nosso próximo tema. Então, vamos falar aqui, ó, arcos simétricos. E às vezes tem uma confusão grande entre arcos simétricos e arcos côncavos. São duas coisas distintas e que causa um pouco de confusão, né? Quando eu falo de simetria, eu estou me referindo a algo que tem uma semelhança dado uma referência. Então, por exemplo, assim, ó, vou desenhar aqui a circunferência. Vou pegar de novo aqui o meu compasso, tá? E vou traçar aqui, ó, essa circunferência. Deixa eu pegar em preto aqui. Traçar aqui no meio. Aqui tá bom. Legal. Então vamos traçar assim, ó. Tá aqui minha circunferência.
Vou traçar aqui eixo X e eixo Y. Beleza? E aí eu vou traçar um arco assim, ó, aqui no primeiro quadrante, mas já puxando para o segundo assim. Opa. Deixa eu fazer assim que é melhor. Beleza? Vamos ver aqui. Beleza? Então assim, ó. Muito bem. Já vou pegar aqui também, ó. Tá, eu vou tentar fazer aqui o mesmo trabalho. Puxando um pouquinho para cá. Então assim, ó. Opa, ficou torto isso aqui. Deixa eu arrumar. Aí, beleza. Então tá, muito bem. Olha só a situação que a gente tem. Vamos supor, hipoteticamente, que nós temos aqui um ângulo, um arco que tem a medida aqui alfa. Tá? Então entenda que aqui também vai ser o quê? Alfa. Como eu construí isso aqui de forma simétrica, o que eu quero dizer com isso? Ó? Preste bem atenção aqui no que eu vou fazer. Ó. Vou traçar esse segmento aqui. Vou traçar esse segmento aqui. Vou traçar esse segmento aqui. Um pouquinho fora ali, mas não tem problema. E vou traçar esse segmento aqui. Deixa eu fazer uns ajustes. Então assim, ó. Vou fazer um tracejadinho aqui só para vocês entenderem. Então, note que você tem um simétrico alfa no segundo quadrante. Então, note que eu simplesmente rebati esse ponto aqui, ó, para cá. Então, ele é simétrico com relação ao eixo Y. O que está aqui no quarto quadrante é simétrico com relação ao eixo X. E o que está aqui no terceiro quadrante é simétrico com relação à origem. Então, você tem simetrias aqui em que esses arcos foram construídos, tá? Beleza? Então, por isso que a gente está falando de arcos simétricos. A pergunta é, quanto que mede cada um desses arcos? Essa é a pergunta. Quanto é que mede o arco que está no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante? Essa é a pergunta. Muito bem, vamos pensar aqui no seguinte, né? Então, a gente sabe que se esse cara aqui, ó, que eu marquei aqui, mede alfa, esse ângulo aqui, da forma que foi construído, também mede quanto? Alfa. Esse ângulo aqui, ó, da forma como foi construído, também mede quanto? Alfa. E esse ângulozinho aqui, ó, da forma como foi construído, mede alfa. Todos concordam com isso? Imagino que sim. Só que a medida que a gente quer fazer é uma medida que sai daqui da origem, vai passando... Gente, Oi. A Daphne perguntou, não vai medir a mesma coisa? Não vai. Eu ia falar agora exatamente isso. Porque na circunferência trigonométrica, a nossa origem é aqui, ó, onde eu estou destacando aqui com laser em vermelho. Então, quando você for fazer a medida, que nem, ó, esse arco é alfa, mas aqui, ó, do eixo X até o segmento. Mas a gente tem que medir desse ponto, que é a origem dos arcos, até aqui. Desse ponto, que é a origem dos arcos, até aqui. E desse ponto, que é a origem dos arcos, até aqui o quarto quadrante. Certo, Daphne? Lembre que aqui, ó, nesse ponto que está ali aparecendo laser, é
a origem dos arcos. Veja se a Daphne entendeu. Ela entendeu. Ok. Então tá. Então a pergunta é, quanto que mede esse arco aqui? Que eu vou, deixa eu destacar aqui com outra cor. Esse arco aqui, ó, que eu estou destacando em verde. Eu quero saber quanto ele mede aqui, partindo da minha origem que está aqui. Quanto que mede esse arco partindo da origem? E quanto que mede esse arco partindo da origem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar hipoteticamente e supor que o meu arco alfa seja igual a 30 graus. Tá? Isso é hipotético, é um exemplo. Tá? Então, o que a gente vai fazer para achar o arco no segundo quadrante? A gente vai percorrer todo 180. Vou pegar aqui com marca-texto verde. Ó, vou percorrer todo 180 e vou ter que subtrair quanto? Vou ter que subtrair o ângulo alfa para voltar nesse ponto. Então, eu vou fazer 180 menos quem? Menos o alfa, que é 30. Então, no segundo quadrante, quem que vai ser o meu arco? Vai ser o 150. Então, eu vou fazer aqui, ó, 180 menos 30, que é igual a 150. Beleza? Como é que eu faço para achar no terceiro quadrante? Bom, eu vou ter que vir aqui, ó, vou vir até o 180. Só que daí agora eu vou fazer o quê? Somar o ângulo alfa. Então vai ser 180 mais 30. Então vai ser aqui, ó, 180 Tem outra pergunta, professor. Pode falar. Qualquer medição que eu for fazer de algum arco, eu vou ter que partir da origem dos arcos? Sim, aqui na circunferência trigonométrica, sim. Sempre. Ok. Beleza? Muito bem. E para saber esse último aqui, vou pegar uma outra marca-texto aqui, vou pegar uma cor diferente, vou pegar um azul. Eu tenho que partir, ó, daqui. Então, eu vou dar a volta inteira na circunferência trigonométrica, ó. Vou vir dando a volta na circunferência. Vou até 360, só que agora eu vou fazer o quê? Para voltar nesse ângulo. Então, eu vou fazer 360, vou chegar no 360 e voltar. Então, eu vou fazer menos alfa. Então, aqui, para descobrir o meu arco, eu vou fazer 360 menos 30, que é igual a 330. Então, a gente tem aqui todos os arcos simétricos a 30 na primeira volta. Por que na primeira volta? Porque existem infinitos arcos simétricos a 30 também. Só que a gente está analisando só a primeira volta. Tá? Muito bem. Agora vamos generalizar isso, né? Porque a gente colocou hipoteticamente como se o ângulo fosse 30. Então, se fosse alfa, qual é a continha que a gente teria que fazer? Então, a gente tem que fazer 180. Professor. Pode perguntar. A Amanda não entendeu o que são arcos simétricos. Bom, os arcos simétricos, Amanda, eles são arcos que têm alguma relação de simetria na circunferência trigonométrica. Então, quando você pega um arco aqui no primeiro quadrante, tá? Quando você pega esse arco aqui no primeiro quadrante, ele vai ter 3 simétricos na circunferência trigonométrica. Ele vai ter um simétrico com relação ao eixo Y, que é o que está no segundo quadrante. Um simétrico com relação à origem, que está no terceiro quadrante, e um simétrico com relação ao eixo X, que está no quarto quadrante. Então, quando você pega um arco
no primeiro quadrante, ele vai ter 3 simétricos. Um com relação ao eixo Y, um com relação à origem e um com relação ao eixo X. E aí, Amanda? Tudo certo aí, Gricilo? Amanda, entendeu? Ela falou que acha que se ligou. Acha que se ligou. Se você não entendeu, Amanda, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Mas agora assim, ó, vamos pensar numa fórmula, né? A gente usou especificamente o 30, mas vamos pensar que a gente tivesse aqui um arco qualquer, alfa. Como é que a gente ia achar os simétricos dele? Então, como é que a gente fez aqui? A gente pegou 180 e subtraiu do ângulo. Então, a gente vai usar a mesma ideia. A gente vai fazer 180 e subtrair do ângulo alfa. Aqui é um A, mas entenda esse A como alfa, tá? Então, esse aqui vai ser o arco no segundo quadrante, tá? No terceiro quadrante, qual que vai ser a relação que a gente tem? A gente vai pegar, em vez de ser menos, a gente fez o quê? Mais o ângulo. Então, vai ser 180 mais alfa. Então, 180 graus menos alfa, 180 graus menos alfa e mais alfa. E aqui o que a gente fez? A gente pegou 360 e subtraiu de alfa. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, 360 menos alfa. Então, se eu perguntar assim, ó, considere alfa igual a 10 graus. Quem são os simétricos dele? Bom, então você vai fazer aqui, ó, 180 menos alfa. Então, 180 menos 10, 170. Então, 170 é o arco simétrico a 10 graus no segundo quadrante. 180 mais alfa, 180 mais 10, 190. Então, 190 é o simétrico de 10 no terceiro quadrante. 360 menos 10, 350. Então, 350 é o arco simétrico a 10 no quarto quadrante. O Willard não entendeu. O que, Willard, que você não entendeu? Tenta especificar para mim o que você não entendeu. Pode abrir o microfone, Willard. Ele falou que esse 10... É hipotético. Ele veio da onde? Não, eu estou dando um exemplo. Porque eu estou dando um exemplo. Suponha que alfa seja 10. A gente colocou aqui como sendo 30. Quem são os simétricos de 30? 150, 210, 330. Suponha que o alfa seja igual a 10. Quem são os simétricos de 10? 170, 190, 350. Suponha que o alfa seja 60. Quem são os simétricos de 60? 180 menos 60, que é 120. 180 mais 60, que é 240. 360 menos 60, que é igual a 300. Vê se ficou claro. Ele falou que entendeu. Beleza, ótimo. Só que isso está em graus. A gente pode pensar em radianos também. Qual que seria a fórmula para radianos, né? Então, para radianos, a gente teria o seguinte, né? 180, lembrando que 180 é π, né? Então, em radianos, a gente teria assim, seria π menos alfa. Aqui seria π mais alfa. E aqui seria 2π menos alfa. Tá, e como é que a gente faria essas continhas em radianos? Vou abrir uma nova página. Se vocês precisarem que eu volte, só me avise, tá? Então, vamos supor... Professor. Oi.
O Gustavo fez uma pergunta. Uhum. Não tem como descobrir o simétrico do primeiro quadrante? Isso é determinado? Não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Gustavo, abre o microfone e conversa comigo, se você estiver aí fácil. Professor, tá me ouvindo? Tô. É que tu falou do simétrico do segundo, terceiro e quarto quadrante. Aham. A gente tem aquela equação. Aí não tem uma equação para o primeiro quadrante. Não, é que assim, ó, entendi a tua pergunta. Então vamos pegar a seguinte situação, tá? Vamos supor que eu dê um ângulo no segundo quadrante aqui, tá? Vamos supor que eu pegue o ângulo a 120 graus, tá? 120 graus. Muito bem. Então, 120 graus, como ele está no segundo quadrante, ele vai ter um simétrico no primeiro, no terceiro e no quarto, ok? Ele vai ter um simétrico em 3 quadrantes que não é ele mesmo. Mas como é que eu vou achar o simétrico dele? O seguinte, bom, como o 120 ele está no segundo quadrante, ele é um arco que pertence ao segundo quadrante, o segundo quadrante ele tem uma relação genérica que é 180 menos alfa. Então eu vou fazer assim, ó, 180 menos alfa, que é um arco que está no segundo quadrante, isso aqui é igual a 120. Então esse alfa que está negativo passa para cá positivo, e esse 120 que é positivo passa para cá negativo. Então eu vou chegar aqui, ó, 180 menos 120 vai dar 60. Então 60 é igual a alfa. Então você achou o simétrico de 120 no primeiro quadrante. Como é que eu faço para achar no terceiro e no quarto? Aí você usa as relações, né? 180 mais alfa, 240, e 360 menos alfa, que é 300. Vê se ficou claro, Gustavo. Gustavo? Ele entendeu. Entendeu? Isso que você... A Amanda também tem outra dúvida. Pode perguntar. Ela escreveu: Titi, eu poderia dizer que todos os arcos côngruos aos valores que são simétricos a um ângulo vão ser simétricos a esse ângulo? Nossa, calma. Repete a pergunta aí, Grisilva. É muita informação na minha cabeça aqui. Eu poderia dizer que todos os arcos côngruos a valores que são simétricos a um ângulo vão ser simétricos a esse ângulo? Sim, pode dizer. Por exemplo, vamos supor que você tem o arco 30. Um simétrico dele, do 30, no segundo quadrante, é 150, que está aqui no exemplo. Vamos pegar aqui esse exemplo. Então, assim, ó, você tem aqui o arco 30. Tá? O simétrico dele é 150, no segundo quadrante. Então, todos os arcos côngruos a 150, os infinitos arcos côngruos a 150, vão ser arcos simétricos a 30 no segundo quadrante. Certo, Amanda? Ela entendeu. Entendeu? O Willard tem outra. Pode perguntar. Ele perguntou se dá para fazer isso em qualquer quadrante para determinar o primeiro. Isso que fez ali. Sim, pode fazer. Exatamente. Isso que o Gustavo perguntou, porque em geral, que no exemplo, quando eu falei de arcos simétricos, eu dei o valor de alfa, que é, no caso, um arco que está no primeiro quadrante. Mas você pode dar um arco que está no quarto, um arco que está no terceiro, enfim. Tá? Quando você tem um arco que está no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante e você acha o simétrico dele no primeiro, a gente está dizendo que a gente está fazendo a redução ao primeiro quadrante. Isso aí vai ser fundamental na trigonometria no ciclo. Então, que a nossa a próxima parte que eu iria falar, tá? Que é o seguinte, ó. Vamos aqui, ó. Vou para a próxima página, tá? E vou escrever aqui assim, ó. Redução ao primeiro quadrante.
redução ao primeiro quadrante. Então, vamos pegar aquela pergunta que o Gustavo fez e que o Willard reforçou, né? Vamos supor que eu tenho um arco aqui. A pergunta, quando você faz a redução ao primeiro quadrante, a pergunta que você está fazendo é o seguinte: qual é o simétrico de um arco qualquer, isso aqui na primeira volta, então, qual é o simétrico de um arco qualquer na primeira volta no primeiro quadrante? É essa a pergunta que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu tenho o ângulo 330, quem que é o simétrico dele no primeiro quadrante? Como é que eu descubro isso? Tá? Então, eu vou escrever, eu vou colocar isso aqui como exemplo. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, se eu tenho o arco 330, então, ele está em qual quadrante? Ele está no quarto quadrante. Tá? Então, se ele está no quarto quadrante, eu tenho um simétrico dele no terceiro, eu tenho um simétrico dele no segundo e tenho um simétrico dele no primeiro. Quando eu faço a redução ao primeiro quadrante, eu quero saber quem é o simétrico de 330 no primeiro quadrante. Mas por que o primeiro quadrante importa? Porque é no primeiro quadrante que a gente sabe os valores de seno, cosseno e tangente. Então, a gente tem uma tabela trigonométrica que fornece os valores de seno, cosseno e tangente para arcos de 0 a 90 graus. Então, por exemplo, a tabela dos arcos notáveis, a gente sabe seno de 30, seno de 45 e seno de 60. A gente sabe cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60. A gente sabe tangente de 30, tangente de 45 e tangente de 60. Por isso que é importante a redução ao primeiro quadrante. Você pode achar o simétrico de 330 no terceiro quadrante, você pode achar o simétrico de 330 no segundo quadrante, você pode achar o simétrico de 330 no primeiro quadrante. Mas o que é importante para a gente, vai ser mais importante, é o simétrico de um arco qualquer no primeiro quadrante. Então, mas como é que a gente faz essa redução? Bom, vamos analisar o seguinte, né? O 330, se a gente voltar aqui na página anterior, ó, ele tem essa expressão genérica, que é 360 menos alfa, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, a gente vai pegar essa expressão genérica, que é 360 menos alfa, e igualar isso a quanto? 330. Por que você igualou? Porque 330 é um arco que está no quarto quadrante e a expressão do arco simétrico no quarto quadrante é 360 menos alfa. Bom, 330 passa para cá subtraindo e o alfa passa para cá somando. Então, eu vou ter que 360 menos 330 dá 30 graus. Então, o arco simétrico a 330 no primeiro quadrante é 30 graus. Então, a gente fez a redução ao primeiro quadrante. Ah, professor, mas essas continhas são... A Elisa tem uma dúvida. Uhum. O seno, cosseno e tangente do ângulo alfa são iguais aos dos seus ângulos simétricos? Que pergunta fenomenal. Você está quase entendendo a ideia. Eles são iguais em módulo. O que vai mudar vai ser o sinal. E aí eu vou explicar os sinais do quadrante. Isso vai ser a nossa próxima parte. Tá? Isso vai ser a nossa próxima parte. Mas, Elisa, você está já entendendo a ideia. Tá? Você já está entendendo a ideia. Mas vai ficar mais claro isso na próxima parte que eu vou explicar. Mas assim, ó, professor, mas é muito difícil fazer essa redução ao primeiro quadrante, porque eu não vou lembrar dessas formulazinhas. Eu não vou lembrar.
Eu não consigo lembrar do 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Então, são 3 frases que vocês têm que lembrar, tá? Que é a seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, mais uma página. Não vou colocar aqui mesmo. Então, assim, ó. Se um arco ele tá no segundo quadrante, o que eu tenho que pensar para reduzir ele ao primeiro? Eu tenho que pensar quanto falta para 180 graus. Se um arco ele está no terceiro quadrante, eu tenho que pensar quanto passou de 180 graus. E se um arco está no quarto quadrante, eu tenho que pensar quanto falta para 360 graus, tá? Entendi, professor. Tá, vou explicar. Em vez de você ficar fazendo essas continhas todas, a gente vai pensar assim, ó. 330 graus, certo? Está em qual quadrante? Você vai me dizer quarto quadrante. Então, para achar a redução dele no primeiro quadrante, ou o simétrico dele no primeiro quadrante, eu tenho que pensar assim, ó. Quanto falta para 360? 330. Quanto que falta para 360? Tá aqui, ó. 30 graus. Vamos supor que eu tenha um arco que seja, em vez de ser 330, seja assim, ó, 225. Então, eu vou pensar assim, 225, eu preciso fazer a redução ao primeiro quadrante. Eu preciso achar quem é o simétrico de 225 no primeiro quadrante. Aí você tem que pensar, em qual quadrante que 225 está? Ah, o 225 ele está no segundo quadrante. Então, para achar o simétrico dele no primeiro, eu tenho que pensar quanto que passou de 180. Quanto que passou de 180? 45 graus. Então, o alfa aqui nesse caso, que é o simétrico dele no primeiro quadrante, é 45. Ah, vamos supor que eu tenha um outro ângulo aqui, que seja 190. E eu quero saber o simétrico dele no primeiro quadrante. Eu quero fazer a redução dele ao primeiro quadrante. Então, você vai pensar aqui, ó, 190. Bom, em que quadrante que ele está? O 190 ele passou de 180, então ele está no terceiro quadrante, né? Então, eu tenho que pensar quanto passou de 180. Quanto que passou de 180? 10 graus. Então, o alfa, o cara que está no primeiro quadrante, que é o simétrico no primeiro quadrante, é 10 graus. Ah, mais um exemplo. Fernando perguntou. Eu não posso pensar quanto falta para 270 no terceiro quadrante? Não pode. Vou te explicar por quê, Fernando. Vou voltar aqui na página anterior. Porque o alfa, olha bem aqui o laser, ó. O alfa aqui, ó, é esse ângulo e não esse ângulo aqui, ó. Deixa eu marcar aqui em amarelo. O alfa aqui, ó, é esse ângulo e não esse. Então, você não pode pensar quanto que passou de 270. Você até poderia se você pensasse assim, bom, se o alfa aqui é 30, né? Então, esse aqui vai ser 60. Né? Esse ângulo vai ser 60. Aí você tem que pensar 270 mais 60, 330. Ok, tá? Ok. Só que nós temos uma situação que é o seguinte, a nossa referência é o ângulo alfa, que é o ângulo que está aqui em vermelho, não o ângulo que está em amarelo. Então, por isso que você não pode pensar quanto que passou de 270. Porque o que a gente fez aqui foi o seguinte, ó, a gente partiu aqui da origem, como é que a gente chegou no arco no quarto quadrante? A gente pensou assim, ó, a gente fez 360 menos o alfa. Então, é quanto que falta para 360. Então, nossa referência... Ele perguntou se ele podia pensar quanto falta para 270.
quanto falta para 270. Deixa eu pensar aqui. Quanto falta? Mas assim, ó, o Fernando. O Fernando, né, que perguntou. Se você tem isso, se você tem um arco no quarto quadrante, tá? Vamos pegar aqui o exemplo que eu dei, o 330. Aí você vai fazer assim, ó, quanto que falta para 270? Aí você vai dizer que é 60, né? Você fazendo a diferença. Só que não é, Oi. Eu queria saber na questão do terceiro quadrante. De quanto, se eu posso pensar quanto falta para 270. Tá, beleza. Então é a mesma situação. Vamos pegar aqui o ângulo 225, tá? Ele tá... Opa, 225 aqui eu botei segundo, né? Mas aqui é terceiro. Desculpa aqui. Eu fiz o raciocínio certo, mas aqui é terceiro quadrante. Vamos pegar esse exemplo aqui do terceiro quadrante, tá? Aqui. 225 é terceiro quadrante. Se você pensar quanto falta para 270, aqui vai dar 45. Você pensou assim, dá certo, né? Quanto passou de 180, deu 45. E quanto falta para 270, também dá 45. Mas vamos pegar um outro ângulo que está no terceiro quadrante. Vamos pegar, por exemplo, o ângulo 240. Tá? Vamos pegar aqui o 240. O raciocínio certo é a gente pensar quanto passou de 180. Então, o alfa aqui, ó, vai ser 60 graus. Agora, se você pensar quanto falta para 270, o resultado é 30, que não bate com o que a gente precisa. Não sei se ficou claro, Fernando. Ficou assim, eu entendi. Então, desculpa aqui, ó, eu cometi um erro, ninguém notou aqui, eu te coloquei que o 225 está no terceiro quadrante, não está no terceiro quadrante, no segundo quadrante eu tinha colocado, está no terceiro quadrante. Eu botei aqui segundo e usei a regra do terceiro, mas entenderam, né? Tudo certo? Eu cometi um errinho aqui, botei segundo quadrante, mas é terceiro. Tá? Vocês verem que eu falei alguma bobagem, pessoal, se manifeste, tá? Beleza? Tranquilo, tá? Eu vou passar um pouquinho, tá, pessoal? Aguenta aí um pouco. Sei que vocês vão almoçar daqui a pouco, mas aguenta aí um pouquinho. Então, para você não precisar ficar fazendo essas continhas, guarda esse quadrinho aqui, ó, que ele é bem legal. Quando você quer fazer a redução ao primeiro quadrante, ó. Guarda esse quadrinho aqui que ele é show de bola. Show de bola, tá? Muito bem. Vamos pegar um exercício da lista, rapidinho, daí eu já finalizo também, que é o seguinte, deixa eu minimizar aqui. Eu vou abrir aqui o Word. Eu vou pegar aqui trigonometria no ciclo. Ó, tá lerdo aqui, hein? Meu Deus, 12:08 já. Daqui a pouco vocês estão almoçando aí na frente do computador. Eu já finalizo, tá, pessoal? Bem rapidinho, essa é a última parte. Então, assim, ó. Vou pegar aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa primeira tabela, que é o primeiro exercício, e vou jogar ela aqui, ó.
tá? Beleza? Estão vendo aí a tabela dentro do quadro? Só confirme para mim, Gracilo. Sim. Tá, beleza. Então aqui o exercício, ele basicamente é você achar os simétricos, né? Dado aqui os arcos em graus e em radiano. Então a gente fez o 30 em graus, né? Nada mais é do que você aplicar aqui as relações. Então do 30 a gente tem o 150 graus, né? Que está aqui. Quem mais que a gente tem? A gente tem o 180 mais alfa, que é o 210. E a gente tem aqui o 360 menos alfa, que é o 330 graus. Beleza? Agora, se fosse em radianos, né? Como é que eu ia achar o simétrico? Ó, π sobre 6, 180 divididos por 6, repetindo aqui, né? 180 divididos por 6 dá 30 graus. Então, isso aqui é 30 graus em radiano. Como é que eu iria proceder para achar os simétricos dele nos outros 3 quadrantes? A gente tem que fazer continha. Vamos fazer continha. Então, como é que a gente faz? Ó? A gente está pegando aqui o arco π sobre 6 e a gente quer saber o simétrico dele no segundo quadrante. Então, a gente tem que fazer 180 menos alfa. Em radianos, como é que a gente faz essa continha? A gente vai fazer 180, que é π, menos o alfa, que é π sobre 6. Então, essa continha você pode fazer assim, ó. Você vai tirar o MMC entre 6 e 1, que dá 6. Aí é aquela história, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, a gente vai fazer assim, ó. Tá? Como é que a gente vai fazer? Debaixo do π aqui é 1. Então, a gente vai dividir e multiplicar. Então, 6 divididos por 1 dá 6. 6 vezes π, 6π. E 6 divididos por 6 dá 1. 1 vezes π dá π. Qual que é o resultado disso? 5π sobre 4. Desculpa, sobre 6. Isso a gente sabe que é 150. Como que eu sei? Ó, só você pensar o seguinte. Ó, π sobre 6. 180 divididos por 6 dá 30. E 30 vezes 5, 150. Então, aqui, ó, o que você vai colocar aqui vai ser o 5π sobre 6. Mas tem uma forma mais rápida de você fazer isso para não ficar fazendo o MMC, toda essa coisa. Que é assim, ó, vamos fazer a mesma continha, mas agora para o terceiro quadrante. Que no caso seria π mais alfa. Então, π mais π sobre 6. Como que você pode fazer essa continha? Assim, ó. Você repete o 6, que é o denominador. E aí você faz assim, ó. 6 vezes π, 6π, mais 1π, que está aqui, ó, é igual a quanto? 7π. Pronto. Rapidinho. Quer ver que dá certo aqui também, ó, se a gente usar esse raciocínio? No primeiro caso ali, ó. Você faz aqui, ó, 6 vezes π. 6π, só que agora a gente vai fazer menos 1π. Então, 6π menos 1π, 5π. Então, aqui pra gente vai dar 7π sobre 6. E por último, né, a gente vai fazer aqui, ó, 2π menos π sobre 6. Então, 360 menos alfa. Vou usar o mesmo raciocínio, ó. Vou repetir o 6 aqui, tá? E vou fazer o seguinte, ó. 6 vezes 2π dá 12π. E 12π menos π dá 11π sobre 6. Então, o que a gente vai colocar aqui vai ser 11π
sobre 6. Ok? Dúvidas aí, Gracilo? Por enquanto não chega nenhuma, professor. Tá. Uma pergunta. Quando que seria a nossa próxima aula? Essa semana? Hoje é terça, né? A nossa próxima aula seria na quinta? Acho que isso seria a segunda da tarde. Isso. Eu precisava dar continuidade ao conteúdo. Podemos deixar marcado para essa semana vídeo? Ou é ruim? Eu só tô dizendo que sim. Sim? Então tá, porque daí eu quero dar continuidade ao conteúdo. Vocês podem já resolver essa parte da tabela ali e tal. Porque daí o que eu quero fazer? Eu dou essas 2 aulas, fecho o ciclo e daí coloco uma atividade para vocês fazerem. Aí eu deixo a semana que vem inteira para vocês fazerem. O que vocês acham?